Muito boa noite. Noite fria, noite boa, tranquila. E para falar de um assunto tão gostoso quanto esse, né? É uma delícia. Acho que a gente vai passar alguns dias aqui, alguns meses, falando a respeito desse assunto. Porque, em geral, né, ele é apresentado de maneira muito resumida, né? E a gente acaba perdendo um pouco da magia, da beleza, né, e de todos os outros assuntos que estão dentro desse assunto, que chama elementos e elementais. Então, hoje eu quero começar mostrando para vocês algumas figuras, né, que eu acho que eu mostrei na semana passada, né, mas eu quero falar sobre essas ilustrações um pouco, porque a descrição de como foram feitas as ilustrações, né, e a dificuldade de você trazer para o papel aquilo que você está vendo, né, e que não está parado, né, porque o elemental ele não para igual a gente faz uma pose, né, ele não fica ali posando para quem está, né, então copiando essa imagem, né. O elemental ele é energia por natureza, né, mas falou aqui. E, aliás, tudo que não faz parte do nosso mundo material, tridimensional, né, e eles estão, então, na contraparte desse mundo, né, ocupando o plano etérico e astral, né, se movimenta na velocidade da luz, né? Então, captar isso, né, com certeza essas pessoas que participaram desse trabalho, em especial eu estou falando do livro, né, que eu citei, O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hudson, né, um teosofista, que foi chamado, né, sentiu um chamado na alma dele, foi lá para a Austrália, né, passou uma temporada lá e formou um grupo para que ele pudesse, então, escrever esse livro, né? Então, o livro, assim, é de uma profundidade, né, em termos esotéricos, né, e de uma beleza sem igual, né? Pelo menos para quem gosta, né, do assunto, né? Para mim é pura poesia. Então, vamos lá. Vou mostrar de novo, porque eu acho que vale a pena mostrar também, né? Onde leva dois vegetais. Como eu disse, tudo que aparece no plano físico, ele tem um corpo etérico, né? Ele vem de um outro plano, né? Então, para aparecer aqui, para ser objetivado na matéria, ele precisou ser plasmado por uma inteligência superior, né, no plano mental superior, e ele vai se projetando, então, plano a plano, né, até que ele seja exatamente materializado, né, nessa terceira dimensão. E como que vai acontecer isso? Né? Ele vai estar utilizando, né, as leis da física, né, da geometria sagrada e os elementos, né, básicos que são oxigênio, hidrogênio, nitrogênio,
né? Estou esquecendo um outro aí. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, né? E aí, querida, que bom te ver por aqui. Então, quem é o Deva? O Deva não é o elemental. O Deva é aquele ser, né, que comanda o grupo dos elementais, né? Então, cada elemento tem vários devas, né? Não tem um só, tem vários devas, tá? Podem se parecer entre si ou não. Ei, Júnior, você está aí? Nossa, adoro. Que bom te ver também. Esse é um Deva dos cristais. Olha que coisa mais linda, né? Tá. Então, esse Deva seria o chefe, né, desse grupo. Seria, não, é o chefe do grupo de elementais, tá? E de grupos de seres também, como, por exemplo, os pássaros. Liana, tem um Deva, né, para o grupo dos seres aquáticos, né? Tem, né? Tem sim, tá? O Deva de fogo normalmente são os mais assustadores. Assim como eu terminei falando, eu lembro que eu terminei a live falando sobre eu contei a historinha das fadas, né? Que se apresentaram, né? Não sei se foi para o autor do livro, né? Mas, enfim, o registro dessa história, né? Quando ele vê um grupo de fadas trabalhando e que existe uma fada central, né? Essa fada central é chamada a rainha, né? Ou a chefe das fadas, né? E era um grande balé, né? O que ele viu ali era um grande balé e ele tenta descrever esse balé e essa visão linda que ele está tendo da formação de flores, né? Como se fosse um grande concerto, né, musical acontecendo, dada a harmonia, né, do movimento delas, ao mesmo tempo uma rapidez, um brilho intenso, né? E ele fala que é como se fosse uma fruteira, né, de vidro, de cristal, né, virada para baixo, né? Então você imagina uma fruteira com as suas reentrâncias, né, com aquele desenho delicado normalmente que tem, né? E quando você expõe a luz, normalmente tem um brilho, né? Então, ele fala essa fruteira virada para baixo, né? Então, como se fosse a saia dessa fada central. E as outras fadinhas, então, se movimentando, né? Conectadas a essa grande saia, né? Movimentando ali o plasma, né? Chamado, né? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre Paracelso, né? Que foi um grande filósofo, um grande alquimista, né? Ele fala de protoplasma, né? Hoje a gente já pode tratar isso como plasma mesmo, né? Então, movimentando esta matéria etérica para vir a formar as flores que vão, então, nascer, né? Então, isso é feito com as sementes, né? E que essas sementes vão se transformando, vão brotando, né? E se essa planta vai dar frutos, sementes ou muitas folhas, o que ela apresentar, todo esse processo é trabalhado pelos elementais. O primeiro grupo a trabalhar aqui é, então, justamente o ar, né? Então, a gente ainda está falando aqui sobre os elementais do ar.
A gente vai falar essa semana e ainda vai falar provavelmente mais 1 ou 2 semanas. E normalmente a gente vai voltar numa citação ou outra, mas eles foram escolhidos justamente para ser o primeiro, porque são o primeiro, se a gente colocar hierarquicamente, são o primeiro, né? Porque são os mais sutis, né? Os que estão mais próximos ao reino angélico, né? E porque eles trazem a ideia divina, né? Então, eles são os grandes comunicadores, né? Entre o mundo, vamos botar entre o mundo superior, entre as outras dimensões e a nossa dimensão. Tá? Então, cada flor, cada fruto, né? As cores, o formato, né? Eles estão informando algo, né? Tanto isso é uma realidade que, por exemplo, quem trabalha com sistemas florais, né, conforme eu trabalho, a gente, quando vai fazer um floral, normalmente há um processo intuitivo, né, permeando isso aí, né, até você chegar a fazer o floral, né? E aí a gente observa as cores, o formato da planta, da árvore, né, vão dizer respeito ao que aquele floral vai, para que aquele floral vai servir, né? Então fizemos uma ocasião um floral que era para medo, né? Então, um dos órgãos que está relacionado a medo, né? Você tem a bexiga, você tem os rins, né? Então, as sementes que nós usamos as folhas e as sementes, pelo que eu lembro, né? Tinha justamente o formato do rim, né? Eu lembro que naquele dia que eu fui preparar, né? Que veio para mim, né? A ideia ou chamado, né? Na verdade, a natureza nos chama a essa produção, né? Eu senti vontade, né, de urinar muitas vezes, né? Então, é um processo que ele acontece antes, né? Você começa a sentir antes, você vai vivendo aquilo antes, depois, durante, enquanto você está ali no preparo, né, naquele cuidado, né, também, e depois, muitas vezes depois também, né? Isso pode, às vezes, levar dias nesse processo. Você pode gastar algumas horas para preparar e levar dias nesse processo, principalmente se depois você for tomar justamente como... Mas é outro assunto, né? Mas aqui tá tudo junto, né? Porque não tem nada separado nessa terra de meu Deus, né? Tá tudo juntinho. E a minha ideia é exatamente ajudar vocês a tomarem consciência. Espera aí um instantinho, dá licença. Estou com um gatinho filhote aqui, olha só. Arrastando essa bolinha, ninguém merece, né? Fazendo uma barulheira que só. E com certeza está comunicando algo também, né? E aí, essas conexões que a gente precisa fazer, né? Porque isso nos faz avançar no conhecimento e no autoconhecimento, né? Na medida, por exemplo, que eu tomo hoje, por exemplo, digamos, eu tomei muita água o dia inteiro. O que isso quer dizer? Né? Por que eu estou sentindo tanta vontade de beber água? Né? Porque o que eu estou precisando hidratar? Né? Ou o que está relacionado com o elemento água que eu estou precisando dentro de mim? Né? Não diz respeito, às vezes, somente à parte química, né? O H2O, né? Diz respeito, muitas vezes, a informação que essa água pode estar trazendo para mim, né? A água normalmente está associada com a emoção, está associado com a hereditariedade, né? O sangue, né? Com a flexibilidade, né? A paciência, né?
São coisas próprias do elemento da água, né? Que a gente vai falar mais lá para frente, né? Então, não beber água pode dizer que você não está lidando com as suas emoções. E a gente vê muita gente assim, principalmente pessoas que adoecem, que desenvolvem câncer, né? Normalmente são pessoas que têm uma dificuldade de beber água incrível, tá? Eu vi isso acontecer algumas vezes, tá? Tanto pessoas da família como tratando outras pessoas. Então, existe uma informação aí, né? Se eu sou uma pessoa que eu sou uma buscadora, né? Eu sou uma estudiosa, né? O que vai acontecer? Eu, de repente, vou ter essa lembrança, vou ter esse insight aí, né? E vou entender por que justamente eu estou usando mais alguma coisa ou não estou usando, que seja, né? Tá? Bom, mas o assunto de hoje não é água, né? Se vocês quiserem fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Vocês sempre me ajudam, tá? Então, eu vou ler aqui um trechinho do livro, tá? Tornando a dizer para quem entra depois, o Reino dos Deuses, tá certo? Em que ele diz aqui, a reprodução exata da aparência dos deuses é, de fato, impossível por meio da tinta aplicada a uma superfície plana, luz ou fogo colorido. Luz ou fogo colorido movendo-se em 3 dimensões seria necessário para produzir o efeito de intenso brilho, transparência, delicadeza e a característica de constante movimento das formas radiantes e as auras brilhantes dos deuses. Os deuses aí ele engloba, né, os devas em especial, né, porque todos essas figuras que eu apresentei aqui, essas ilustrações fazem parte do livro, só que ali estão impressas, né, num tamanho maior, tá? As mudanças contínuas nas cores em sua disposição na direção do fluxo das forças áuricas e nos variáveis modelos produzidos tornam imensamente dificultosa a exatidão. Pelo menos 2 condições diferentes das auras dos deuses são discerníveis, uma de expansão e outra de contração. Na expansão, a atenção é voltada para a vida e a mente divina na natureza. A aura é então grandemente expandida da forma central e frequentemente também de trás, em radiações tridimensionais em formas de asas. Nessa fase, as forças componentes fluem em sua plena intensidade, o que produz um intenso brilho em toda a aura e um deslumbrante brilho nos vários centros ou rodas de forças. Na contração, a atenção do Deus, do Deva, é dirigida para a fonte de toda a vida e força. A aura torna-se então relativamente parada e muito reduzida de tamanho, com exceção das irradiações acima da cabeça, que podem aumentar tanto em dimensão quanto em brilho. Exemplo dessas 2 fases estão nas inclusas pinturas correspondentes, conquanto a maioria destas representa a fase de expansão, tá? Então, por aí vocês veem, né, que esse trabalho deve ter, assim, consumido muitas horas, né, para que tivesse tamanha exatidão e beleza, né? Ainda assim, né, não 100% com certeza não está, mas está tudo bem,
né? Tá tudo certo. Super valeu para a gente já ter né, uma noção, tá? Agora, você imagina um ser desse aqui, né? Se movimentando, fazendo essa contração, né? Quando ele contrai, ele busca, né? Na fonte, ele busca nos outros, nos seres superiores, né? Toda a energia que ele precisa e a ideia que ele precisa trazer, né? E quando ele expande, uma verdadeira explosão, né? Tá? A verdadeira explosão de luz e de energia. Então, inclusive, é uma coisa assustadora, né? Eu falei aqui na semana passada das fadas, né? Que as pessoas, em geral, vieram com essa ideia, né? Concebem uma ideia de que fadas, isso em função de muitas historinhas infantis, né? Que permeiam aí a nossa infância, de que as fadas são seres lindos, risonhos, benevolentes, né? E não é bem assim, não, tá? Porque elas podem ter um comportamento que a gente pode entender como uma certa agressividade, tá? Então, vai depender do ambiente que elas estão, do trabalho que elas estão fazendo, né? E da sua energia e intenção naquele local, tá? Para que elas demonstrem a você algo mais doce, bonito, suave, né? Ou não, tá? Assim como os gnomos também, né? Então, os gnomos que já são bem mais difíceis, né, da gente visualizar, né? Porque do ponto de vista corpóreo, né? Muito melhor de você olhar e observar a carinha, a roupinha, né? Cor, né? Essas coisas. Mas, do ponto de vista de aproximação, eles são mais arredios do que as fadas, tá? Justamente porque para a gente eles se locomovem rápido, né? Mas não tão rápido assim quanto as fadas e quanto as salamandras, tá certo? Enfim, né? Tudo, né? Se aproximou mais da Terra, né? A energia já fica um pouco mais densa. E hoje a gente vai falar melhor sobre essa composição dos corpinhos desses seres, né? Dos nossos amados elementais. Né? Então, vou citar algumas coisas para vocês vinda da mente, do trabalho de observação, do trabalho científico de Paracelso, né? Assim como eu citei, né, do trabalho do Monteiro Lobato, né, que com certeza foi inspirador, né? Ele foi muito inspirado e foi um trabalho muito inspirador para muitas gerações, né? Para que a gente, uma vez que a gente se afastou, né, da parte indígena, né? Isso foi muito rechaçado, né? Então, de alguma maneira, ele contribuiu para que as lendas, aquilo que foi conhecido como lendas, né, ficasse lá no nosso subconsciente, né? E quem que já não esteve numa roça, né? Quem que já não esteve no meio do mato que não tem uma historinha estranha para contar? Fala a verdade, né? Todo mundo tem uma historinha estranha para contar, né? E mesmo, às vezes, em casa, a gente tem, às vezes, histórias para contar, né? Porque o habitat de cada elemental é justamente o seu elemento, né? Então, quando eu acendo uma vela, né, quem é que está ali se movendo naquela chama, né? Tem sempre um
um grupo de salamandras, por menor que seja o grupo de salamandras, porque então eles vivem nesse habitat do fogo, não é? Ah, então quer dizer, quando eu acendo fogo lá na cozinha, tem as salamandras? Tem. Quando você abre a água, a torneira, tem as salamandras? Tem. Não tem com a mesma quantidade, né? Talvez com o mesmo movimento que a gente encontra numa floresta, numa fogueira, quando você acende uma fogueira, né? Mas que tem, tá? Estão lá, tá? E o do ar é a mesma coisa, do ar é a mesma coisa, tá? E da terra também. Aliás, tem uma pessoa aqui que está participando, né? Que pode falar pra gente, né? Meninos, eu vi, né, na casa dela, né, a casa de Carmen aqui, Liz Marilis, né, ela tem um grupo de gnomos que moram na casa dela. Tá bom para vocês? Pois ela tem um pequeno jardim em casa, comum, né? Feito de plantas comuns, né? Em vaso, né? Em vaso, não é nem um jardim aberto, porque ela mora no apartamento, né? E eles vivem ali, né? E vira e mexe se comunicam com ela, né? E eles então ajudam a cuidar do ambiente, né? Isso é muito mágico, né, para gente, né? Mas são realidades, né? É a chamada realidade paralela, né? É a realidade multidimensional. Essa realidade existe, né? Tá? O nosso mundo material, né? Na verdade, é tratado, né? Pelos espiritualistas como uma grande ilusão, né? Porque nós somos a projeção da projeção, né? Tudo se inicia na fonte de toda a vida, né? Então, veja, quando a gente diz que a gente está na terceira dimensão, vocês sabem quantas dimensões acima tem? Né? Os cientistas falam da teoria das 10 cordas, né? Então, seriam 10 dimensões. Se a gente está na terceira, segunda, sinal que tem a segunda e uma primeira ainda, não é verdade? Né? E há seres que habitam tudo isso, né? Se Deus nos permitir, né? Mais na frente eu estarei também falando a respeito disso, né? A gente aqui vai caminhando e construindo, né? Compartilhando esse conhecimento, né? Bom, então, Paracelso, vamos lá. Alquimista e filósofo hermético, né? Ele tratou esse assunto como pneumologia oculta. Olha que interessante, né? Essa palavra, né? Pneumologia oculta, né? Que a gente conhece de pneumologista, né? Aquele cara que estuda o pulmão, né? Pois é. No pulmão tem o quê? O ar, né? O ar que expande, não é isso? Aquele movimento, né? Expansão e contração do pulmão. E é o elemento que a gente não enxerga, né? Então, não sei. Bom, ele disse que todos eles, né? E olha, isso tem tempo, hein? Isso é a Idade Média, início da Idade Média, né? São de constituição dupla, tá? Eles têm a parte sutil, etérica, né? Ou vaporoso, como ele chama, né? E uma parte que eles chamam de substância densa, né? Que é o protoplasma, né? Que hoje a gente chama de plasma, tá? Isso, por que é o plasma, Eliana? Né? Sabe essa parte, a clara do ovo? Né? Então, é bem parecido com isso. Algo que parece uma gelatina. Essa é a parte do plasma. Tá?
todos os seres têm essa parte, tá? Então, o que mais? Segundo Paracelso, né, eles têm carne, sangue e ossos. Olha isso, né? Isso com certeza, ó, o sangue e os ossos já fica por conta, né, dos gnomos, duendes, sátiros, né? Outros nomezinhos aqui, faunos, né, sereias, tritões, né, que já foram tratados como deuses, né? Existe entre eles também, como eu já coloquei, os devas, né? De cada grupo desse, tá? Então, esses aí tem essa carninha mais, né? Próxima da nossa, tá? Agora, eles como nós, né? Eles crescem, se reproduzem, eles comem, tá? Eles falam, eles agem, tá? Dormem e são mortais, tá? Eles só não têm o chamado livre-arbítrio, tá? Eles fazem parte de um grupo de seres, não é? Que são direcionados por uma consciência superior, como a gente já colocou aqui, né? E mesmo os devas, anjos e arcanjos, eles não têm livre-arbítrio, eles são direcionados pela fonte de toda a vida, tá? Há controvérsias? Há controvérsias a respeito disso? Há, mas no caso dos elementais, não há, tá? Eles podem ser influenciados pela nossa presença. Eu, inclusive, citei a questão dos rituais, né? Das rituais religiosos, seja de que nível for. Você fez um ritual, qualquer que seja ele, normalmente você tem ali todos os elementos e os elementais estão presentes, tá? Então, se eu falo, eu estou lidando com o elemento ar. Se eu tenho uma água, um copo d'água, uma jarra de água, eu estou ali trazendo a presença das ondinas. Eu já vi em reunião minha, inclusive, né, a água borbulhando dentro da jarra. Tá? Então, eles funcionam, né? Quando você fluidifica uma água, você pensa que é quem que vai lá modificar as moléculas de água? As ondinas. Tá tudo certo, né? Você tem o incenso, você tem ali o ar e o fogo, você tem a vela, né? Enfim, você tiver alguém, né, que está fazendo um trabalho, né, no sentido religioso, no religare, né, com a divindade, o seu corpo já tem os elementos, não é? Tá? E você tem os chakras, não é verdade? Os chakras na sua parte etérica, não é? Há um movimento, então, dos elementos dentro do corpo físico e dentro dos seus corpos, né? Sutis, né? Então, dentro do corpo etérico, dentro do corpo astral, dentro do corpo mental, há um movimento dos elementais por ali também. Não pense que não existe, porque existe. Inclusive, nós temos um corpo que é chamado corpo elemental, que justamente organiza, né? Ele é organizado, né? Ou ele organiza o corpo físico, né? A partir da sua composição a cada encarnação, né? Então, você vai encarnar, você recebe este corpo elemental, recebe o corpo etérico, né? São moldes, né? Até que o corpo físico, ele se apresente como a gente conhece, tá? E aí ele vai se apresentar a partir de quê? Do óvulo que se junta com o espermatozoide, que eu estou falando aí. Que essa parte é o quê? O plasma, não é verdade? Pega lá. Primeiro você só vai ver no binóculo, né? Você pegou, né, o esperma, né? Não é pegajoso, não é gelatinoso? Então, né? Então, isso aí é a partir dali que surge isso tudo aqui, gente.
pura magia, né? Só que não. Isso é ciência da boa, né? E esses, então, filósofos e alquimistas, né? Eles tinham essa noção, né? Eles estavam em busca, então, da chamada pedra filosofal, né? De como fazer essa mágica, essa transubstanciação, né? Essa palavra é difícil, né? E faziam isso, aprenderam a fazer isso no físico, aprenderam a fazer isso no modo espiritual também, falando, né? Bom, sigamos, né? Porque senão já pulo de assunto, né? E aí nós temos também um cientista, mas já da era moderna, né, Paracelso, lá da Idade Média. Então, na Idade Moderna apareceu Henri Drummond, né, que escreveu o livro A Lei Natural no Mundo Espiritual, tá? E ele diz, ao analisarmos o ponto de partida de toda a vida material, consiste numa clara ausência de estrutura. Há uma substância gelatinosa, tal da clara de ovo, constituída de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, os 4 elementos básicos, né, da química, conforme a gente conhece, estruturando o ser que vai aparecer no plano físico, tá? Tá certo aí, professora Abigail? E as culturas mais antigas, né, todas elas lidavam com os elementos, com os elementais. Todas elas. E lidavam com os devas, com os deuses, né? Que a gente conhece agora, né? Separado pelas várias religiões, né? Como aí você tem, né? Candomblé, você tem Umbanda, você tem a Wicca, né? Um grupo, né? Vamos botar assim, grupos religiosos, né? E tantas outras, né? Você tinha nas culturas, isso é mais antigo, né, do que tudo, né? Por quê? Principalmente porque a gente não tinha o meio tecnológico, a tecnologia como a gente conhece hoje, para fazer uma comunicação, para uma cura, né? Para saber se ia chover ou não, né? Para cuidar da plantação. Então, a tecnologia era natural, né? Você tinha que usar aquilo que a natureza estava trazendo para você. E como mover essas forças a seu favor, né? Através dos diversos rituais que eram passados, normalmente eram passados de forma oral, né? Depois, com o conhecimento da escrita, da imprensa, né? Isso começou a ser catalogado, né? E muitas bibliotecas, né, sumiram, foram queimadas, né, para não dizer as pessoas que também foram queimadas, porque chegou um ponto, né, onde há um domínio, né, no mundo, né, pela cultura grega e logo em seguida pela Igreja Católica, né? E aí tudo isso vai sendo subtraído, né? Tudo isso vai sendo retirado, né? Para que esses pagãos, né? Para que essas pessoas abdiquem dessa vida, né, natural, né, e entre para as igrejas, né? E aí recebe o batizado, lá. Tudo tem a sua importância, eu acredito nisso, né? Mas a gente está exatamente no momento, né, a gente pode dizer que principalmente nos últimos 50 anos, né, a gente vem num grande resgate dessas culturas pagãs, né, ancestrais, né?
Porque a tecnologia ela nos fornece muitas benesses, né? Mas a gente se afastou exatamente, não só desse conhecimento, a gente se afastou da nossa própria natureza, né? Porque não somos nós e a natureza, né? A natureza está em nós e nós somos parte dela, né? Assim como um passarinho, né, faz parte da natureza, né? Nós somos num habitat do qual a gente faz parte também, né? Nós estamos inseridos nisso, né? Muito mais do que nós pensamos. Tá? Então, é um retorno a isso, né? E nesse retorno, a gente vai o quê? Se envolvendo, então, em movimentos ditos xamânicos, né? Voltando, né, para as raízes, né, se voltando para essas culturas ditas pagãs, né? Para a gente, então, resgatar esse conhecimento que nos faz tão bem, né? Que nos preenche, né? Isso alimenta a alma da gente, justamente porque a gente está em contato com coisas, com seres, né? Que fazem parte do nosso próprio ser, né? E com isso a gente vai trabalhando o autoconhecimento, como eu coloquei aqui no início, certo? Então, a história, né, ou essas culturas estão cheios de histórias com E, né, mas que a gente pode considerar histórias com HI, né? Lógico que a gente sempre acrescenta uma coisinha aqui e ali, faz parte, né? Que retratam, então, essa convivência com o mundo dos elementais, né? E com o mundo chamado mítico, né? Que seria o mundo desses deuses, né? Parte homem, parte então natureza pura, né? Parte deuses, né? E aí eu já citei aqui, né? A gente tem especialmente as sereias, né? Qual marinheiro, né? Antigamente não tinha um caso para contar com as sereias, né? E tantas outras lendas, né? Que estão aí mundo afora, né? Como você tem, por exemplo, os dragões, né? Os dragões estão envolvidos com o elemento ar, com o elemento fogo. Mas são elementais? Não, não são elementais. Aí já fazem parte de um outro ramo que é chamado os entes. Tá? Quem sabe a gente vai chegar lá também. Né? Então, os gregos denominavam esses seres elementais de demos, né? E foi daí que saiu a palavra demônios. Né? Vocês sabem que a Igreja Católica, né, toda a história, né, ela foi escrita, né, em grego, né, principalmente, né, nas línguas antigas da época, né, então isso aí vem do latim, né, tá? Então daí surgiu a palavra demônios. E nesse contexto aí de demônios, eles pegaram tudo aquilo que eles não podiam explicar e tudo aquilo que poderia concorrer, né, com Jesus, os apóstolos, Deus e quem sabe mais o que, né, e colocaram nesse pacote, tá? Então, não sei o que é, não quero explicar e não quero concorrência, entra no pacote dos demônios e deixa lá. E isso aí foi, né, indo para o nosso subconsciente, nós fomos criando medo e resistência à natureza,
e aos seres que dela fazem parte. Então, nós foi havendo um rompimento dessa ligação, né? E isso empobreceu a nossa parte espiritual, esse rompimento. Que mais? Nós temos dois autores importantes que falavam abertamente sobre elementos elementais e os vários reinos da natureza, com toda a sua magia, né? E trazendo histórias, né? As mais variadas em torno disso, mas sempre colaborando para algum aprendizado, né? Que foi Shakespeare, né? Que em Sonhos de uma Noite de Verão, ele fala do Rei das Fadas, o Oberon, né? Tá? Monteiro Lobato, que eu já citei, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, citei na outra semana, em que ele cita todos os reinos na obra dele. Né? E a gente tem Platão, né? Com Fédon, né? Fédon é o nome do livro, que consta lá o último discurso de Sócrates, né? Então, Sócrates também conhecia muito desse mundo, né? Oculto, né? Só que não, né? Na medida que você deixa de se relacionar e que você rejeita, você deixa de olhar, né? E aí se torna oculto, não é? Isso é para vocês pensarem. Então, gente, é isso. Em Filosofia Oculta, né, do Paracelso, ele diz o seguinte, né? Eu vou repetir aqui, entrou gente depois, né? E com as palavras dele, né? Cada espécie vive dentro do elemento a que pertence e não sai do seu habitat, tá? Não sai. Para cada elemental, o meio em que vive é transparente, invisível e respirável, tal como a atmosfera é para os homens, tá certo? Tá? E os anjos, né, e outros seres já fazem parte de uma outra composição, né, tanto dos seus corpos, né, quanto do mundo em que eles vivem, tá? Aí já é uma outra dimensão, já é uma outra história, certo? Voltando lá nos silfos, né? Os silfos têm um comportamento, né, alegre, tá? Mutável, tá? São agitação pura, né? O tempo todo, tá? Eles costumam se reunir, né, no alto das montanhas, tá? Interessante isso, né? Então, quer ter contato com os silfos, né? Quer se elevar, né? Quer ter insights, né? Quer canalizar informação, né? Tá aí uma boa, né? Fica a dica, né? O alto das montanhas, que você pode ir fisicamente falando, né? Mas você pode ir também numa meditação dirigida, né? Ali quietinho, né? Também em silêncio também. Você vai elevando a sua frequência, né? Enquanto você respira. E aí, quando eu estou nesse processo de respiração, uma respiração consciente, profunda, né, eu estou realmente, né, na frequência deles, tá? Na frequência dos silfos. Cada vez que eu respiro, que eu inspiro, né, eu promovo o quê? A expansão. Né? A expansão, como eu falei, de toda essa área aqui, né, que vai da garganta até essa área aqui do diafragma, tá? Tudo isso aqui é expandido, né? Assim como todos os chakras nessa área. Você está alimentando, expandindo tudo isso, tá?
E quando eu contraio, né? Quando eu expiro, né? Eu estou colocando para fora, né, as toxinas e também tudo aquilo que eu produzi em termos de formas de pensamento. E a gente produz muito isso. Tá? E tem aqueles pensamentos que são recorrentes, né? Então, eles criam realmente formas de pensamento, às vezes, poderosas. Então, você pode estar se auto-obsediando, né? Você pode estar produzindo, né, larvas astrais, né, os chamados íncubos ou súcubos, né? Então, os íncubos são a parte macho, né, ou positivas, e os súcubos a parte fêmea, né? Mas, de qualquer maneira, são de frequências muito baixas, tá? Então, assim, nós criamos o tempo todo também, né? Nós criamos uma vida melhor ou uma vida mais difícil, né? E a gente, principalmente, a gente cria padrões, né? E a gente repete padrões também, familiares, né? Padrões que fazem parte da consciência de massa, né? Eu diria da consciência e da inconsciência da massa, né? E mesmo padrões e arquétipos que a gente vem carregando encarnação após encarnação, tá? Então, tudo isso aí a gente pode praticar a nossa limpeza diariamente, através da yoga, através da respiração consciente. Então, se eu trabalho com os gases do corpo humano e indiretamente também com o sistema nervoso. Sim, importante dizer, essas nossas criações mentais são chamados elementais artificiais, tá? E eles podem tomar uma proporção violenta, né? Além de se tornarem larvas astrais, íncubos, súcubos, né? Podem, inclusive, ter uma aparência de vampiros, né? Tá? Ou mesmo de obsessores, né? E aí não é outro ser que está me obsediando, né? Muitas vezes eu criei aquilo, eu crio os meus próprios fantasmas, né? Tá? E a gente consegue muito dessa clareza, né, daquilo que a gente está criando, né, tanto no aspecto positivo, negativo, vamos colocar assim, né, quando a gente faz uso, por exemplo, né, estou lembrando aqui porque o Vitor está assistindo, né, da ayahuasca, né? Quem já esteve no ritual quem já consagrou a ayahuasca, né, passa por esse processo de abertura, né, de várias camadas sua, né? Então, mental, astral, né? Você visualiza o seu mundo interno, né? E dentro disso, você lida com as suas próprias criações, tá? Então é isso, gente. Eu já vamos aí para 1 hora, né, de aulinha, tá? E eu acho que eu só queria ler para vocês, já que vocês ainda estão por aí. Deixa eu ver aqui. Estou aberta aí a perguntas e comentários.
Já esqueci o que é que eu queria ler. Será que é isso aqui? Ah, sim. É o trecho do livro Fédon de Platão, né? Onde Sócrates faz a seguinte descrição desse mundo dos elementais. Em cima da terra há animais e homens, alguns numa região média, outros, elementais, vivendo em torno do ar, tal como nós vivemos em torno do mar. Alguns em ilhas que o ar forma junto ao continente. E, numa palavra, o ar é usado por eles tal como a água e o mar são por nós. E o éter é para eles o que o ar é para nós. Mas ainda, o temperamento das suas estações é tal que eles não têm doenças e vivem muito mais tempo do que nós, e tem visão e audição, e todos os outros sentidos muito mais agudos que os nossos, no mesmo sentido que o ar é mais puro que a água e o éter do que o ar. Então, como eu disse a vocês, né, existe um nível de pureza, né, desses elementos. Esses seres também têm os seus templos e lugares sagrados, em que os deuses realmente vivem, e eles escutam suas vozes e recebem suas respostas. Estão conscientes da sua presença e mantêm conversação com eles. Veem o sol, a lua e as estrelas tal como realmente são, e todas as suas bem-aventuranças são desse gênero. Embora se acreditasse que os silvos vivessem entre as nuvens e no ar circundante, seu verdadeiro lar era no topo das montanhas. Tá? Então, essa é a visão de Sócrates. Com certeza ele recebeu isso, né, por telepatia, ele recebeu isso do espírito dele, meditação, né? Os filósofos gregos tinham muito essa prática, né, da contemplação da natureza e da própria meditação, né? E nisso eles traziam muito conhecimento para o povo na época, né? Ficava mais entre os nichos, né, dos filósofos ali, mas muita coisa foi ensinada e graças a Deus ainda está aí nos livros para que a gente aprenda. Paracelso discordava dessa colocação de que esses seres elementais eles não ficam doentes. E aí eu vou contar para vocês a minha experiência. Como terapeuta, né? A gente não pode dizer que eles ficam doentes, mas eles se desequilibram, né? Se nós temos em nosso corpo, né, grupos de seres, né, e de elementos, né, da água, da terra, eu posso assegurar para vocês, eles entram em desequilíbrio. Tá? E é necessário você reequilibrar o sistema, né? Aí você vai fazer isso por meio, então, das terapias energéticas ou das terapias em que a gente usa os próprios elementos, né? Por exemplo, quando eu trabalho com cone hindu, né? Que é aquele conezinho que a gente bota fogo na ponta, e normalmente usa no ouvido. Bom, eu uso no corpo todo, mas né, muito conhecido por enfiar aqui no ouvido. Você ali está trabalhando com o elemento ar e com fogo, né? E eles ajudam, então, a fazer a limpeza e a fazer esse reequilíbrio. Se você faz um banho de erva, você está trabalhando, então, com o elemental água, né? E com o elemental das folhas também, né? Então, eles vão ajudar a equilibrar essa sua parte,
E por isso o banho é o indicado, né? Que parte seria essa, né? A parte emocional, normalmente, mas serve para o mental também. Enfim, ele vai trabalhar no seu corpo etérico e no seu corpo elemental, tá? E aí seria preciso também uma aula só para falar, né, dos corpos, né? Então tem as dimensões, tem os corpos, tem a hierarquia oculta do planeta, né? Tem assunto que não acaba mais, né? Uma delícia, tá? E outra, por exemplo, você pega, né, um bioma, né? Aquele local, né, aquele lugar, né, digamos, de um pântano, né? E aí você começa a destruir, né, esse pântano, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer um desequilíbrio. E sim, alguns elementais podem adoecendo em decorrência disso, né? Ou, se a gente quiser usar a palavra também, entrar em desequilíbrio, tá? E eles necessitam ser cuidados, né? Já fiz esse trabalho algumas vezes, né? De ajudar na restauração desse equilíbrio, né? E um deles, né, que eu sempre cito, que me chamou muita atenção, e está recente, né, é o daquele acidente da Vale, né, lá que a barragem desceu, né, e aí eu trabalhei com um grupo de reikianos durante um tempo, aí o foco era a trabalhar para as pessoas que desencarnaram, para as pessoas que perderam os parentes, para os bombeiros, para as autoridades, né? Aí, quando eu comecei o trabalho, né, acho que no primeiro dia, né, eu fui chamada a trabalhar para os elementares da área, tá? Então, assim, foi um trabalho de cura, né, para todo o grupo envolvido, né? Então, o visível e o invisível, tá certo? Então, é a nossa realidade multidimensional, né? E que bom, né? Que bom que é ficar sabendo disso, não é verdade? Né? Que bom que a gente pode participar disso, né? E nós somos chamados de muitas maneiras a tomar parte nesse processo, tá? É desde o cuidado com os pequenos animais, com as pequenas plantas, né? E especialmente todos os dias, né? Exalem, né? Expandam, né? Expandam a gratidão e o amor de vocês por esses seres, né? Às vezes a gente não pode ir lá, né? Hoje eu não tenho nem capacidade física mais para eu pegar aí, por exemplo, num lugar desse que caiu uma barragem, num morro que deslizou ali, né? Eu não tenho mais, né? Eu já tive minha fase de poder dar esse tipo de ajuda, né? Mas você pode, da sua casa, né, vibrar gratidão e amor a esses seres. E eles vão receber, né? E recebem muito rápido, tá? Porque eles não têm as nossas defesas, os nossos bloqueios, né? E quando a gente fala do mundo invisível, do mundo etérico, né? Ele tem muito de amor, né? Muito mais de amor do que qualquer outra coisa. Quando você fala de seres que podem ser influenciados porque eles não têm livre-arbítrio, né? É porque eles estão imersos numa consciência que, antes de tudo, é amor, tá? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Durmam na paz do Senhor. Tenham belos sonhos com os anjos, né? Um bom feriado para vocês. Estamos numa semana maravilhosa, potencializada por todos os lados, né? O mundo astral espiritual está bombando, né?
Vamos aproveitar isso da melhor maneira possível, seja em silêncio, seja em oração, seja com louvores, não é? Seja fazendo o que for de bom por você. Faça por você mesmo, faça pelo seu próximo, né? Lembrando que o seu próximo pode ser, inclusive, um grupo de elementares e tá tudo certo, tá bem? Ah, que bom, Abigail. Que bom que serviu para você, tá? Deixa aí uns coraçõezinhos aí, por gentileza, ajuda a amiga, né? Tá? Dá aí uma forcinha, tá? Falar para vocês aqui para finalizar. Tô com um canal no YouTube iniciando, mas esse primeiro vídeo que eu coloquei lá tá bem interessante, né? Outros virão, né? Talvez essas aulas vão para o YouTube também, não sei, estou pensando. E domingo vou estar fazendo ritual de Quanim, tá? Vou estar aí amanhã depois colocando o horário para vocês. Quem quiser participar online, será um prazer. E quem está em Vitória e quiser vir presencialmente, também, tá? Que mais? Então, esse domingo não tem Ronda de Miguel, porque vai ter esse ritual de Quanim, que é o dia dela, e nós estamos precisando muito trabalhar essa energia da compaixão, né? É isso que nos move a nos integrar a outros seres, certo? Sou grata pela presença de vocês, tá? E é isso, a gente vai conversando, não é? Vai trocando, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Gratidão.